Paz do Senhor, irmãos, sejam bem-vindos todos. Você está sintonizado na Escola Bíblica Online da Igreja Evangélica Canaã. É uma satisfação imensa receber os irmãos aqui e estarmos mais uma vez que o Senhor nos concedeu a oportunidade de estarmos reunidos em torno da sua palavra, né? Temos a aprender com Ele hoje e Ele vai nos edificar muito e sairemos daqui edificados pela sua palavra, e você é muito bem-vindo estar aqui conosco. Deus abençoe sua vida. Nós estamos aqui tratando sobre o corpo de Cristo, a igreja como corpo de Cristo, e dentro dessa revista temos o culto da igreja cristã, que é a lição número 11. Nós vamos tratar sobre o culto da igreja cristã. Embora seja um tema relativamente simples, vai ser de bastante edificação para as nossas vidas, com certeza. Muito bem. O texto áureo, né, da lição se encontra-se em 1 Coríntios 14, versículo 26, que nos diz o seguinte: que farei, pois, irmãos? Quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação, faça-se tudo para a edificação. Que é o propósito e o texto clássico, né, da razão de nos reunirmos para prestarmos culto ao Senhor. Basicamente, como introdução, podemos afirmar que temos duas situações e dois propósitos. O primeiro deles, o culto, a finalidade do culto é glorificar ao Senhor. É a glorificação a Deus, onde nos reunimos para glorificar a Deus. Esse é o principal ponto. E em consequência disso, o que advém já nessa sequência é a edificação da igreja. E isso já é uma prática inclusive que já vem até do Antigo Testamento. Ao longo da lição nós vamos ver alguns textos que corroboram com isso, e será uma bênção muito grande. Vamos agora abrindo aqui o espaço para a pergunta aqui do nosso internauta, que vai enriquecer aqui a nossa lição. Tudo bem, presbítero Conrado? Meu nome é Daniela Pagliarani, moro aqui em São Caetano do Sul. Gostaria de fazer uma pergunta. Como a Bíblia mostra o culto a Deus? Obrigada, presbítero. Deus abençoe a todos. Irmã Dani, muito obrigado pela participação, excelente pergunta. Como a Bíblia mostra o culto a Deus? O culto, a palavra de Deus nos traz como direção para esse sentido. O culto como um serviço a Deus propriamente dito mesmo. Porque a palavra, digamos, chave que pode elucidar isso para nós é a palavra oferta. Na igreja cristã, nós temos o costume de interpretar a oferta como uma questão econômica, financeira, mas oferta não é só isso. Quando você vem a congregar com os outros irmãos, a oferta que você está trazendo é o teu louvor, a tua adoração, a tua atitude em adorá-lo. Isso é o principal. E dentro disso você tá oferecendo ao Senhor aquilo que está dentro do seu coração. E no agrupamento de pessoas com esse propósito, nós temos então a formação e como posso dizer, unidade de propósito. Unidade de propósito. Nesse sentido. Então nós estamos oferecendo ao Senhor um sacrifício de louvor. Esse é o ponto principal. Vamos ter um texto aqui que vai nos elucidar, aliás, alguns textos. Vem comigo, irmão. Efésios capítulo 5. Vamos aqui. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículo 19, vai nos elucidar isso. A recomendação do apóstolo Paulo. Falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor em vosso coração, dando sempre graças por tudo a Deus nosso Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Então nós estamos reunidos
em atitude de agradecimento ao Senhor, reunidos em atitude de adoração a Deus, tanto quanto Ele tem feito, mas muito acima disso é o que Ele tem sido nas nossas vidas, que muitas vezes Ele vem falar para nós não o que a gente quer ouvir, mas o que nós precisamos ouvir. Então essa é a troca, digamos assim, na reunião. Você vem, adora, traz o teu louvor, traz a tua adoração e o Senhor atua na sua vida. E esse é a proposta do culto. Uma das propostas é essa, é o culto como um serviço a Deus. Olha só que interessante aqui, ó. Vem comigo mais um texto aqui, irmão. Atos dos Apóstolos, capítulo 13. Coisas importantes podem acontecer num culto. Veja, capítulo 13, versículo de 1 a 4. Nós vamos ver que em uma reunião, em um culto, teve o comissionamento de 2 missionários na igreja primitiva. Veja só o que o texto diz. E na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé, Simeão, chamado Níger, e Lúcio Cirineu, Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Muito bem. Servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, apartai-vos, Barnabé e a Saulo, para a obra que eu os tenho chamado. E eles, então, jejuando e orando e pondo sobre eles as mãos, os despediram. E assim esses, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Então nós vemos aqui que há até comissionamento missionário numa reunião. Quando ela está dentro do propósito, irmão, não só dentro do culto, mas você, a sua própria vida, estando como Cristo sendo o centro do nosso louvor, da nossa adoração e da nossa existência, as coisas vão acontecer a nosso favor, com certeza. Então temos isso como uma regra, que não vou dizer uma regra, vamos dizer como algo que comumente acontece nas nossas vidas. Quanto mais estivermos no centro da vontade de Deus, em glorificá-lo, em adorá-lo, na atitude em que Ele cresça e que eu diminua, você vai ser abençoado e as coisas vão acontecer abertamente na sua vida e Deus vai abençoar você. Quanto a isso eu não tenho a menor sombra de dúvida. Um outro texto, o próprio texto que nós lemos, 1 Coríntios 14, 26, fala, ajuntais, cada um de vós tem salmo. Salmo é louvor, adoração. O livro de Salmos, para quem não sabe, segundo a história também, e já há relatos disso, que era o inário do povo na época, né? E aqui em 1 Coríntios 14, 26, né? Fala sobre isso. Temos Salmo, que é o inário do povo de Israel, tem doutrina, revelação, tem língua, que alguns podem ter uma manifestação dom de línguas, dom de interpretação de línguas, que é muito raro, eu presenciei ao longo da minha carreira, isso aconteceu umas 3 vezes. Irmão, não é o alvo do tema, os dons espirituais, mas quando acontece isso, você sente o céu bem baixinho, a presença de Deus bem forte. O irmão fala uma língua estranha aqui, aí vem outro irmão aqui, no mesmo espírito interpreta. Fala, interpreta. Irmão, é uma glória isso. É uma glória, só abrindo um parênteses naquilo que nós estamos tratando. É uma bênção gigantesca, irmão. É uma bênção muito grande. Vamos para mais um texto aqui. Aliás, assim, uma outra coisa também no culto, que ele deve ser solene. Solene, quando a gente fala em solene, não é questão de estarmos assim, que nem umas estátuas paradas, né? Como se estivéssemos dentro de ou num funeral, ou num cemitério, não. Solene no sentido que ele precisa ser respeitoso, precisa ter ordem, decência, mas tem que ter júbilo, tem que ter alegria. Nós estamos louvando ao Senhor. Quando você está na frente de uma autoridade, se você estiver na frente do governador, ou na frente de um magistrado, de um juiz ou algo parecido, você não vai se colocar de qualquer forma. Então, temos a consciência que nós estamos diante do Rei dos Reis.
E nós estamos ali para celebrá-lo. Esse também é o propósito do culto. Então nós vamos aqui, um texto, Eclesiastes capítulo 5, que vai endossar também um pouco isso que nós estamos tratando. Vem comigo, irmão. Eclesiastes capítulo 5, versículo 1, diz o seguinte o texto: ó, guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus, inclina-te mais a ouvir do que a oferecer sacrifícios de tolos, pois não sabem que fazem mal. Então ele está falando em guardar o pé, ter a atitude de reverência, ter a atitude de respeito, ter a atitude de adoração verdadeiramente. E sacrifícios de tolos seria um tema que seria para uma lição só para isso, porque o que eu poderia abordar rapidamente a respeito disso? Sacrifício de tolo é aquele que vem aqui, por exemplo, e vem querer prestar um culto a Deus, louvar o Senhor, tudo tal, mas chuta o cachorro, chuta a tartaruga, maltrata a esposa em casa e tal, e vem no culto querer prestar serviço a Deus. Então é um sacrifício de tolo você prestar culto quando você tem atitudes, quando você não é a mesma pessoa. Você está lá fora é uma pessoa e você está aqui dentro é outra pessoa, o teu sacrifício é sacrifício de tolo. Isso, irmão, eu falo isso com a maior calma, a maior tranquilidade do mundo, não no sentido de ofender nem de agredir ninguém, mas de alertar. Porque pode-se correr isso você achar que está agradando a Deus e não está, não é? E maltrata filho, trata mal todo mundo, é ruim de relacionamento, enfim, uma série de coisas aí que desqualificam você. Então você vem trazer a tua oferta, você trazer o teu sacrifício de louvor. Nessas condições, a gente pode enquadrar isso aqui como sacrifício de tolo. É uma tolice realmente isso. Então é necessário que estejamos sempre nos avaliando, reavaliando, olhando, julgando a nós próprios, as nossas atitudes, como nós temos nos portado, não somente na igreja aqui, digamos assim, propriamente dita, mas em todos os lugares que você possa estar. Pode estar na tua família, na faculdade, no trabalho. Você tem que ser o mesmo, irmão. Você tem que ser a mesma pessoa. A mesma que você é aqui, você precisa ser aonde você estiver, irmão. Essa é a realidade, para você não cair no erro de prestar sacrifício de tolo. Vou aqui, um outro texto, 1 Coríntios, vamos voltar lá em 1 Coríntios, capítulo 14. 1 Coríntios, capítulo 14, vem comigo aqui, irmão. 14, versículo 40. Mas faça-se tudo decentemente e com ordem. Né? Então todas essas coisas aí que nós estamos tratando hoje fazem parte do culto. O culto não é só quando você está dentro do templo com as outras pessoas que estão imbuídas em executar esse tipo de sacrifício e de oferta. Repetindo, oferta não é apenas dinheiro. Oferta é o que você traz. Assim. Você traz teu louvor, tua adoração, o teu glória a Deus, teu aleluia e por aí afora vai. Pois bem, um outro item a ser tratado aqui, o culto ele é santo. Então a atmosfera é de santidade, porque Deus é santo. E o nosso alvo é glorificar a Deus que é santo. Então o culto, por conseguinte, necessita ser santo. Ora, vamos ver dois textos que falam sobre isso, um no Antigo Testamento e outro no Novo Testamento. Vamos aqui, irmão, vem comigo aqui. Levítico, no livro de Levítico, lá no Antigo Testamento, o terceiro livro do Antigo Testamento, vem comigo, irmão, no capítulo 9, né? Versículo 22, uma situação com Moisés e Arão que vale a pena tratarmos aqui. 9:22, Levítico, diz o seguinte: depois Arão levantou as suas mãos ao povo e o abençoou, e desceu havendo feito a expiação do pecado, e o holocausto e a oferta pacífica. Então entraram Moisés e Arão na tenda da congregação e depois saíram.
e abençoaram o povo, e a glória do Senhor apareceu a todo o povo. Porque o fogo saiu de diante do Senhor e consumiu o holocausto e a gordura sobre o altar, o que vendo todo o povo jubilaram e caíram sobre as suas faces. Então o culto ele não é exclusividade do Novo Testamento. Nós vemos aqui, por exemplo, que há um sacrifício, que houve a reunião entre o povo, houve a bênção, abençoou o povo, e houve o milagre, todos presenciaram o milagre, glorificaram a Deus por isso. Então são coisas que nos remetem a ver que o culto ele é santo. Agora, quando entramos no capítulo 10, ainda vamos ler aqui em Levítico mesmo, 1 e 2, temos uma intercorrência nessa situação. Ó. E os filhos de Arão, Nadab e Abiú, tomaram cada um o seu incensário, e puseram neles fogo, e puseram incenso sobre ele, e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que lhes não ordenara. Então saiu fogo diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. Olha, então é seríssimo isso. É seríssimo isso. Então nós estamos vendo que a coisa não é de qualquer jeito, não é no desdém, não é ao bel prazer. Então o centro desse versículo é fogo estranho. Ao mesmo tempo que nós falamos agora há pouco de sacrifício de tolo no Novo Testamento, nós estamos falando no Antigo Testamento como fogo estranho. Então você está trazendo coisas para o culto e em você coisas que não agradam ao Senhor. Pode ser considerado como fogo estranho, ser considerado como sacrifício de tolo. Entende? Então, irmão, por que é um alerta que eu faço sobre isso? Porque isso precisa ser feito repetidas vezes nas nossas vidas, cotidianamente. Você está olhando para dentro de si. Nós temos a tendência de olhar para os outros e julgar os outros, mas quando nós revertemos essa tendência para julgarmos a nós mesmos, nós vamos estar como esse copo aqui, ele está com a boca virada para cima e está pronto para ser cheio. Agora, quando você não faz isso, ou faz só para os outros, vendo defeito para os outros e não em você, você vira esse copo para baixo, ele fica impossível de ser enchido. As nossas vidas diante do Senhor é a mesma coisa. Você só consegue ser cheio do Espírito Santo se você tiver com a boca do vaso virado para cima, irmão. Não existe mágica. O que existe é obediência à palavra de Deus e a seus santos preceitos. Vamos aqui, irmãos, aqui para o Novo Texto, vem comigo aqui, vamos para o Novo Testamento, vamos em 1 Coríntios, novamente 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 17 e 18. O texto nos diz o seguinte: nisto, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo, porque vos ajuntais não para melhor, senão para pior. Olha só que grave isso. Porque antes de tudo, ouço que, quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões e em parte o creio. Então, nós estamos vendo aqui que existem situações, atitudes, ações que nascem dentro do coração dos homens que interferem negativamente para que o propósito central do culto a ser prestado a Deus não seja alcançado. Então, a nossa conduta, você como cristão, quando a gente fala em conduta, a gente pensa que só os pastores precisam ter conduta, só os professores precisam ter conduta, só os oficiais precisam ter conduta. Não, todas as ovelhas desse rebanho se faz necessário que tenham conduta, porque você vai estar inserido em algum contexto no qual as pessoas não vão ter Bíblia para ler ali, mas vai ter o que para ler? Vai ter a tua vida para ler. Então é necessário que estejamos atentos, irmãos. Isso é fundamental para a nossa vida cristã, para que no momento que sejamos abordados a respeito da razão da nossa esperança, nós estejamos preparados para falar. Porque quando a pessoa aborda você perguntando algo dessa natureza, é porque ela já fez essa leitura. Ela já viu que você está de acordo, já viu que tem algo diferente em você. Então, irmão, eu deixo como fundamental essa visão de estarmos atentos à nossa conduta sempre, e pedindo ao Senhor que nos ajude nessa autoavaliação para que tenhamos a atitude de cada vez que o tempo passar, nós amadureçamos na sua presença.
Então esse também é o fundamento do culto, né? Uma conclusão parcial aqui que o autor da revista nos traz: sendo o culto uma forma de serviço a Deus, sua prática requer reverência, ordem e santidade. É o que nós tratamos aqui nesse primeiro bloco. Então nós vamos para o segundo bloco, e agora nesse momento aqui, nós vamos para a pergunta de mais um internauta aqui, trazendo a sua participação na nossa lição de hoje. A paz do Senhor, presbítero Conrado. Tudo bem? Meu nome é Rogério e eu falo aqui de São Caetano do Sul. Presbítero, quando é que o culto perde o sentido? Obrigado, Deus abençoe. Obrigado, irmão Rogério, Deus abençoe a sua vida, obrigado pela participação, muito obrigado pela participação. Quando que o culto perde o sentido? Então, ele pode perder o sentido no sentido individual e coletivo. Individual, quando nós tratamos no ponto anterior, e quando a tua vida ela não está de acordo o suficiente para que você possa trazer a sua oferta, já perdeu o sentido. E no sentido coletivo, é que, lamentavelmente, nos nossos dias, temos notícias que podemos chamar de desvio de finalidade, onde os cultos eles não são focados para glorificar a Deus. É para glorificar a placa, glorificar o homem, glorificar, que eu falo placa, denominação, glorificar o homem, colocar o homem em evidência, o líder, seja lá o que for, são coisas que vão desvirtuando. Então, temos aí um desvio de finalidade. O resumo dessa resposta seria o desvio de finalidade. Vamos para um texto aqui que nós agora, como eu abordei o lado negativo disso, nós vamos abordar agora um exemplo positivo disso, extremamente positivo disso. Vem comigo, irmão. Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Esse texto já tem falado comigo, já falou comigo várias vezes. Atos 16 aqui é o ápice do livro de Atos, minha modesta maneira de ver. Atos capítulo 16, no versículo 25. Diz o seguinte, ó: perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. Ora, não vamos ter tempo suficiente para abordar todo o texto e todo o contexto do que aconteceu isso. Mas eles estavam presos, injustamente, obviamente, pelo amor à palavra de Deus, eles estavam presos, né, foram açoitados, e dentro da prisão, eles oravam e cantavam hinos a Deus. Espera um pouquinho. E os outros presos os escutavam. Então, eu imagino assim, como que... Olha, igual na Olimpíada, existe uma modalidade que é o salto em altura, o salto com vara também, que tem o sarrafo, né? Que o atleta ele tem o objetivo de pular por cima do sarrafo sem encostar nele, que se ele encostar ele derruba o sarrafo. E a mesma coisa eu trago aqui. Agora imagina a altura do sarrafo, do nível espiritual que esses irmãos estavam, porque eles estavam numa situação de injustiça, numa situação terrível dentro de uma prisão, e em vez de chorar, ai Deus, nós estamos aqui, nós estamos fazendo tua obra, e olha o resultado, olha o que aconteceu. Não, eles não fizeram isso não, irmão. Muito pelo contrário, eles oravam e cantavam hinos a Deus. E o top desse versículo 25, os outros presos escutavam. Eu me coloco na posição do preso. Eu olho assim, mas peraí, nós estamos aqui, nesse veneno aqui, terrível, nessa masmorra dessa prisão romana aqui, com um português popular, comendo pão que o diabo amassou. Nós estamos numa situação aqui horrorosa e eles estão agradecendo a Deus, estão felizes, estão louvando a Deus, orando. Mas como assim? Como pode? Então nós temos um exemplo clássico de que nós louvamos a Deus independente, temos louvar a Deus independente da circunstância, não é?
Eles adoraram a Deus em espírito, em verdade. Para eles estava um pouco importante se eles estavam presos, se eles estavam livres, se eles tinham comida, se eles não tinham comida, se eles estavam sendo bem tratados, se eles estavam sendo maltratados. Em momento nenhum, o texto em Atos 16 ou no livro de Atos inteiro, você vê qualquer um desses irmãos se queixando por estar sofrendo. Muito pelo contrário, você vai encontrar textos que as pessoas ligadas mesmo em Deus davam como um privilégio sofrer qualquer agravo por amor à palavra de Deus. Isso para eles era um privilégio. Meu Deus, isso é o top. Entende? Então, o propósito do culto, voltando um pouco agora, é glorificar a Deus. Então aqui, esses dois irmãos presos estavam prestando um culto, estavam glorificando a Deus num culto. Dois irmãos presos, não estava dentro de uma igreja, não estava dentro de uma congregação, não estava em volta de pessoas dignas, digamos assim, de pessoas do bem. Não, estava rodeado de presos. Então ali tinha de tudo, tinha assassino, tinha ladrão, tinha mau caráter e cometido uma série de crimes, infringindo a lei romana e estavam pagando por causa disso. Só que esses dois irmãos, eles estavam lá injustamente, mas só que dentro disso tudo houve um propósito. Houve a conversão do carcereiro, houve uma série de situações, de conversões até dos próprios presos, porque mais à frente, não vamos ter tempo de explorar, infelizmente o tempo não nos permite, mas você vai ver que depois que as celas foram abertas, e o apóstolo Paulo falou para o carcereiro que o carcereiro iria se matar, porque não, cometi um erro aqui, o melhor é eu me matar aqui. Você não faz isso não, nós todo mundo estamos aqui. Ora, se todos eles estavam aqui é porque houve uma conversões em massa ali, em cima da atitude desses irmãos. Porque senão, se você abrir uma cela em qualquer ponto do estado aqui, ou do país ou do mundo, você abrir a cela e deixar ela assim, eu não dou 3 minutos, não tem mais ninguém dentro, irmão. Sendo que ali aconteceu justamente o contrário, todos ali estavam. O texto mais à frente vai nos dizer a respeito disso. Então vamos aqui a alguns textos aqui. Salmo 48. Salmo 48. Salmo 48. Glorificar a Deus. 48, versículo 1. Grande é o Senhor, muito digno de louvor na cidade do nosso Deus, o seu Monte Santo. Glorificando a Deus. Salmo 103, versículo 1. Vem comigo, irmão. Vamos ver alguns textos aqui. Salmo 103, versículo 1. Primeiro, isso. Bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Você já está prestando o seu culto individualmente, antes de vir com o culto com os outros irmãos, quando você tem essa atitude diária na sua vida. Bendize a minha alma ao Senhor, e não te esqueça de nenhum de seus benefícios. É Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as suas enfermidades. Seremos gratos sempre a Ele por isso. É com essa atitude que você precisa vir e prestar o seu culto ao Senhor. Quem redime a tua vida da perdição e te curou de benignidade e misericórdia, foi Ele que nos salvou, enviando Jesus para ser sacrificado na cruz do Calvário pelas nossas vidas. Que encha a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a águia. E o Senhor faz justiça e juízo a todos os oprimidos. Esse é o nosso Deus, esse é o Deus que você está louvando, que você está adorando, que você está prestando a sua homenagem. Então, quando você trouxer a sua oferta, sempre você olhe para dentro de si e analise, para você não vir com fogo estranho, não vir com sacrifício de tolo, mas você está sempre com o coração voltado para o Senhor, agradecido pelo que Ele faz, mas infinitamente acima disso é porque Ele tem sido nas nossas vidas. Isso não podemos perder isso no nosso horizonte, nunca. Agora, nesse momento, irmãos, vamos fazer uma breve pausa. Nós vamos ter mais uma pergunta do nosso internauta aqui conosco. Olá, presbítero Conrado. Eu sou a Rose Franchini, aqui de São Caetano, e tenho uma pergunta. Além de glorificar a Deus, qual outro propósito do culto de acordo com a lição?
Obrigada, presbítero. Deus abençoe a todos. Irmã Rose, agradeço aí a tua participação e excelente pergunta. Um outro propósito do culto na igreja cristã, né, digamos assim, um segundo propósito, é o propósito de edificar a igreja. E quando a gente fala em edificação, a gente pode sim fazer uma analogia, e a Bíblia faz essa analogia, com uma edificação de uma construção mesmo, de uma casa, de um prédio, de um imóvel, qualquer outra situação dessa natureza, onde as nossas vidas são essas construções. Ora, a palavra de Deus, ela produz em nós esse crescimento, ela produz em nós essa edificação. Então, o culto, ele é também voltado para a edificação da igreja no sentido coletivo e também no sentido de cada indivíduo que está ali. Então, enfim, quando isso é feito, é realizado e se tem essa visão, as pessoas vão crescendo, vão se edificando. Começa o quê? Um terreno, começa o quê? Limpando. Depois marca onde vai fazer as colunas, depois faz as colunas, sobe, depois sobe as paredes. E assim vai indo a construção. E a nossa vida em Deus enquanto estivermos aqui, nós vamos estar sendo construído. E o culto é um excelente feito, né? Um excelente situação para isso. Então aqui, vamos aqui uma coisa interessante. O próprio texto áureo fala sobre isso, 14:26 de 1 Coríntios. Quando vai juntais, cada um tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. O final do texto ele enfatiza: faça-se tudo para a edificação. Então é provocar em nós crescimento propriamente dito mesmo. Agora sim, vamos para Lucas, capítulo 6. Vem comigo aqui, irmão. Lucas, capítulo 6, 47 e 48. O texto diz o seguinte, Jesus, nas palavras do próprio Jesus: qualquer que venha a mim e ouve as minhas palavras e as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. Veja só, é semelhante ao homem que edificou, novamente essa palavra aparecendo, edificou uma casa e cavou e abriu bem fundo, pôs os alicerces sobre a rocha, e vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela casa, e não a pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha. Mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre a terra sem alicerce, na qual bateu com ímpeto a corrente e logo caiu, e foi grande a ruína daquela casa. Então aqui nós temos visto aqui um paralelo da edificação. Então, aonde você está fundamentando a tua vida e a tua existência? Na palavra de Deus, então, está na primeira situação. Vai bater o vento, vai bater a enchente, vai bater o que for, a casa não cai, porque você está firme no Senhor. Agora, quando não está fundamentado no Senhor, está fundamentado em outras coisas, nas coisas aqui desse mundo, coisas que não agregam, que não edificam, que inclusive até te afastam de Deus, na hora que vier as enchentes, vier o vendaval, vier as situações adversas, você vai cair, irmão. Basicamente, é sobre isso que estamos falando no sentido de edificar, de edificação. Vamos mais um texto aqui, mas 1 Coríntios capítulo 14, vamos lá, vamos comigo aqui, irmão, 1 Coríntios capítulo 14, vamos explorar aqui a palavra de Deus. 1 capítulo 14, dentro, né, do culto, que pode ocorrer, por exemplo, que falar em língua estranha. Eu quero que todos vós faleis em línguas estranhas, mas muito mais que profetizeis, porque o que profetiza é maior que fala em língua estranha, a não ser que também interprete para que a igreja receba edificação. Então está falando sobre edificação em manifestação de dons espirituais que pode acontecer dentro do culto. Então quando a gente fala em ordem, em decência, quando há alguém, uma manifestação em línguas estranhas, se há interpretação, quem tem o dom, ele
faz uma determinada altura. Se não há edificação, ele vai falar consigo mesmo e com Deus, para que ele seja edificado. Agora, se houver interpretação, é o contrário. Tem que falar alto para que o intérprete escute e em espírito também interprete aquilo que está sendo falado, porque é uma situação especial, onde Deus vai estar falando com a igreja nessa situação. Como eu disse no início, eu já presenciei isso, é muito raro, mas é muito lindo, irmão. Só presenciando, Deus que nos dê isso ao longo do tempo, para os irmãos presenciarem, ver como é maravilhoso esse dom de interpretação de línguas. Assim também no versículo 12, mesmo capítulo. Vós desejais dons espirituais, procurai abundar neles para a edificação da igreja. Tudo que Deus dá, as especializações que Deus dá para as pessoas que estão dentro da igreja, apóstolos, profetas, pastores, mestres, é para quê? Para a edificação da igreja. Os dons espirituais é para quê? Para a edificação da igreja. O culto, num segundo propósito, é o quê? Também para a edificação da igreja. Então, qualquer a vontade de Deus, que cresçamos sempre na graça e no seu conhecimento. Mas vamos para mais um texto aqui, irmãos. Vem comigo aqui, Hebreus capítulo 5. Veja só que interessante. Hebreus capítulo 5, versículo 12. Olha só quando... Agora eu vou mostrar um texto que mostra o lado contrário. Quando não há crescimento. Tudo isso era para quê? Para edificação. Edificação é o quê? Crescimento. Tá certo? Construção. Hebreus 5,12, ó. Vem comigo aqui, ó. Por quê? Isso o escritor falando para as pessoas, devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que se torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus. E vos haveis feito tais que necessitais de leite e não de sólido alimento. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem quanto o mal. Então, nós estamos vendo o lado oposto aqui. O que está havendo aqui é uma crítica, que se passou tanto tempo, tantos anos, era para você estar ensinando, pelo tempo passado, pelo tanto que você ouviu, pelo tanto que você aprendeu, era para você estar ensinando, mas ainda é necessidade de leite. Está fazendo um comparativo com a nossa vida, com o início da nossa vida que nós tomávamos leite, e com o decorrer da vida que nós fomos crescendo, nós fomos se utilizando do alimento sólido. Então ele está fazendo um paralelo com isso. Passou o tempo, mas só que você não cresceu. Passou o tempo, mas você precisa de leite ainda. Passou o tempo, era para você estar ensinando as pessoas que estão ao teu redor, mas não, você ainda precisa aprender. Por quê? Porque não houve crescimento. Você não se colocou na posição do vaso estar virado para cima, mas que Deus enchesse você. Então temos que tomar muito cuidado com isso. Que com o decorrer do tempo nós temos que estar crescendo. Para isso você precisa estar se autoavaliando, julgando sempre. E sempre estar tendo a oportunidade, em qualquer situação que você tiver, na posição de poder aprender alguma coisa para edificar mais um pouco, colocar mais um tijolinho naquele muro, para ele ir subindo e a tua vida ir crescendo conforme os anos vão passando, porque senão nós vamos cair no que o escritor aos Hebreus aqui colocou no versículo 12 do capítulo 5. Passou o tempo e a gente continua sendo criança na fé ainda. Muito bem, uma breve conclusão desse bloco número 2, né? Que o comentarista aqui da revista diz o seguinte: embora o alvo do culto seja Deus e não o ser humano, um culto legitimamente cristocêntrico edifica toda a igreja. E é fato, nós temos visto e presenciado isso. Cristocêntrico é o quê? Jesus é o centro de tudo, ele é a razão principal das nossas vidas, do nosso culto, da nossa oferta, tudo, sempre. Muito bem, vamos então aqui para o bloco número 3, que vamos falar aqui sobre a liturgia do culto. Vamos aqui para Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4. Vamos ver uma situação bem interessante aqui, que basicamente a liturgia do culto resume-se entre a exposição da palavra de Deus e a adoração
entusiástica, adoração entusiástica, agradecimento a Deus. Resume-se nisso. Mas vamos dar uma explorada nisso. Lucas 4, versículo 18. É um texto onde Jesus estava dentro de uma sinagoga e há o cumprimento da profecia de Isaías 61. E Jesus vai ler dentro da sinagoga esse texto. Jesus, dentro da sinagoga, dentro de uma reunião, ele disse o seguinte: foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, no versículo 17, e quando ele abriu o livro, ele achou o lugar que estava escrito, : o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregoar liberdade aos cativos, dar vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. E cerrando o livro, tornando a dar um ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou-lhe a dizer-lhes: hoje se cumpriu essa escritura em vossos ouvidos. Irmão, esse é o... Estou sentindo a presença de Deus. Glória a Deus por isso. Glória a Deus. Glória a Deus. Um exemplo clássico da exposição das Escrituras dentro do culto. É fundamental isso. E isso, o Senhor aqui em 2 versículos, ele resumiu todo o ministério dele, toda a passagem dele, todo o objetivo dele e da igreja cristã que viria após ele, após a fundação da igreja, no sentido da missão, quais seriam os objetivos dessa missão. E ele, em 2 versículos, ele resumiu o ministério dele todo. Quando ele recebeu o livro do profeta Isaías, do dirigente da reunião, abriu o texto, fechou, falou: agora essa palavra se cumpriu. Por que está dizendo essa palavra se cumpriu? Porque essa palavra está lá em Isaías 61, já vem de lá do Antigo Testamento mesmo. Foi o livro do profeta Isaías que foi dado para Jesus fazer a leitura. Uma breve observação: na época a Bíblia não era como ela era nos nossos dias hoje. Os livros eles eram separados. Aí depois, no começo da igreja cristã, teve um concílio que eles fizeram a reunião e analisaram qual o livro que era apócrifo, ou seja, sem inspiração, e qual livro que era inspirado. E um desses livros inspirados era o do profeta Isaías, e ele está aqui dentro da Bíblia. Então, na verdade, o que eu tenho aqui na minha mão não é um livro. Eu tenho aqui 66 livros, né? Para enriquecer o nosso conhecimento. Então, essa questão de exposição das Escrituras, ela é fundamental dentro do culto para o nosso crescimento. E por isso que também que nós estamos e venhamos prestar o nosso culto ao Senhor, para também aprendermos dele, né? A adoração, vamos ver alguma coisa sobre adoração, que também é um outro propósito e uma outra parte da liturgia do culto. Vem comigo, irmão, vamos aqui para Lucas mesmo, estamos no livro já, no capítulo 19, vamos aqui para o capítulo 19, Lucas 19, no versículo 37, o texto diz o seguinte: e quando já chegava perto da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão de discípulos, regozijando-se, começou a dar louvores a Deus em alta voz, por todas as maravilhas que tinham visto, dizendo: bendito o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu, glória nas alturas. Ora, vê só, irmão, isso são palavras que as pessoas ali proclamaram em júbilo, em alegria, num alto grau de satisfação e felicidade, independentemente da situação que se vive. Isso é fundamental, irmão, porque conforme abordamos há pouco com Paulo e Silas ali na prisão, eles cantavam, louvavam hinos a Deus, oravam. E a circunstância não é a base da sustentação da nossa fé. Não. Nós cremos nele, nós o adoramos e o louvamos, independente da circunstância e da situação que nós estamos vivendo. Esse é um desafio que eu deixo para você, irmão. Que eu deixo para você.
Porque quando você começar a refletir nessas coisas, você vai estar na posição onde Deus realmente vai provocar dia a dia, hora a hora, dia a dia, momento a momento, provocar crescimento em você. Então, estamos entusiasticamente o louvando, nós estamos literalmente excluindo as circunstâncias que nós estamos vivendo. Irmãos, e assim, dentro disso, vale a pena a gente analisar algo que o próprio Jesus disse, que me vem à memória agora, que no mundo tereis aflições, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus, o próprio Jesus em si teve aflição aqui nesse mundo, várias aflições. São inenarráveis aqui, se for parar para narrar uma a uma das que foram registradas, eu não sei quantos dias seriam necessários e quantas lições seriam necessárias para que pudéssemos estar relatando tudo isso. E Jesus disse, vocês vão ter aflição, mas tem de bom ânimo. Esse tem de bom ânimo é justamente isso, não se prenda à situação, não se prenda à circunstância. Por mais coisas assim desfavoráveis que estejam acontecendo, ou aconteceram, ou vier a acontecer na sua vida, lembre-se sempre de uma coisa, irmão, irmã, Ele está no controle de todas as coisas. Todas as coisas estão literalmente baseadas e fundamentadas na sua mão. Você não deve se preocupar. Não. Nem deixe que as dificuldades dessa vida venham tirar o entusiasmo, a alegria de você usufruir da presença de Deus na sua vida, porque cada situação e cada luta, cada empreitada que acontece na nossa vida, todas elas são permissões de Deus, são permitidas por Deus e preditas por Jesus. Então, dentro disso, há nisso sim, eu digo com toda certeza, até dentro da adversidade, um propósito de crescimento e de amadurecimento. Porque muitas vezes na sua vida, irmão, o que você passou vai servir como plataforma de inspiração para muitas pessoas e também para ensinamento das pessoas que estão ao seu redor e das pessoas que entrarem com você na estrada ou cruzarem o seu caminho, que seja. Nada que acontece nas nossas vidas acontece à toa. Nada acontece à toa. Isso eu falo com toda tranquilidade e toda segurança. E você vai ser uma pessoa abençoada na presença de Deus. Você observar essas naturezas, né, de situações que acontecem no nosso cotidiano, que nem sempre as coisas vão acontecer do jeito que nós gostaríamos que acontecesse. Essa é uma questão muito sensível. Eu quero mais um texto com os irmãos. Efésios capítulo 5, versículo 19, de uma outra questão da adoração entusiástica, independente de circunstância. Falando entre vós com salmos, quando nós nos reunirmos, falamos entre vós com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando, salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque ser agradecido, irmão, vale a pena fazer uma pausa a respeito disso. Sermos agradecidos faz parte da adoração. Faz parte. Porque temos necessidades, temos. Mas você começar a olhar para aquilo que o Senhor já fez, para as coisas que Ele fez no passado, tem feito no presente, e nós temos total segurança no que Ele fará por nós no futuro. O que é necessário é que tenhamos segurança, e a minha exortação aos irmãos dentro disso tudo, é que tenhamos a plena confiança nele. Aparentemente pode ser que a situação esteja fora do controle,
mas Deus sabe por que está me levando para isso, para estar aparentemente fora de controle, mas está exatamente na palma, o controle de todas as coisas, na palma da mão de Deus. E isso, nós temos não só esse exemplo dos dois irmãos de Paulo e Silas na prisão, que estavam numa situação totalmente deplorável ali, e a situação foi revertida, porque depois o próprio Deus se incumbiu de arrebentar as portas da cadeia e etc. E todos foram libertos e convertidos, mas na nossa vida, o que a gente passa vai servir para nosso crescimento ou para crescimento de outras pessoas na nossa jornada cristã. Dentro disso, então, tem uma conclusão parcial aqui do terceiro bloco, que o comentarista, o autor da revista, coloca, que o culto segue o modelo de liturgia neotestamentária, com a expressão fervorosa de adoração e a primazia do ensino da palavra, que é o fundamento do culto na igreja cristã. Então, aqui, a conclusão final, aqui, acho que vai valer a pena ler essa conclusão aqui que o comentarista nos trouxe. Nessa lição vimos os princípios que devem ser reger um culto cristão. O culto não pode ser de qualquer forma, nós vimos sobre isso, pois ele tem princípios e normas para seguir. Como Deus é o Deus de ordem, então o culto que se lhe presta, a ele também tem que ser ordenado. Contudo, ordenado não significa frio e sem vida, isso é importante. São duas coisas que caminham juntas, tá? O culto deve ser um momento de celebração, alegria e dinamizado pelo Espírito Santo. Então, eu partindo aqui já por encerramento, quero de coração agradecer a participação de todos que estiveram aqui conosco e convido você também que continue nos prestigiando e sentando conosco em volta da palavra de Deus, para que possamos, dentro de todos esses eventos, né, que são que é a nossa escola bíblica online, estarmos sempre prontos e disponíveis para ouvir e aprender da palavra de Deus. Deus abençoe os irmãos, muito obrigado pela presença e não esqueça de deixar o seu like. Deixa o seu like para que tenha ainda um maior alcance, a palavra de Deus passe a alcançar mais pessoas ainda. Muito obrigado, Deus abençoe os irmãos, fiquem na paz, Deus abençoe.